Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, você que me ouve, nessa hora onde você estiver. Sabemos que nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero estar deixando a palavra de Deus para o seu coração nessa hora, que se encontra no livro de Salmo de número 107, a partir do versículo de número 30, quando o texto vai dizer: Então clama o Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Perceba então que esse texto nos ensina a clamar ao Senhor. Aclamar o Senhor justamente no momento da tribulação, no momento que estivermos sendo provados, naquele momento que nós estivermos enfrentando ali grande temporal, grandes lutas. É justamente aí que nós devemos clamar ao Senhor. Porque o Salmo de número 46 vai dizer que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente justamente na hora da angústia. Ou seja, quando nós estamos angustiados, é nesse momento que o Senhor ele está mais perto de nós. Mas para isso nós devemos então clamar, falar com Ele, buscar a sua face, buscar a sua presença. Porque está escrito no livro do profeta Jeremias: buscar-me-ei e me achareis quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Lá também no Salmo de número 108, versículo 12, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro do homem. Ou seja, há situações que o homem não pode fazer, que o homem não pode resolver, mas Deus pode. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Perceba então que nessa vida nós iremos passar por aflições, pois Jesus ele declarou no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em Atos, no capítulo 14, versículo 22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós iremos enfrentar batalhas, lutas, adversidades virão, mas nada poderá roubar a sua minha fé enquanto nós tivermos nossos olhos fitos em Deus. Devemos então clamar ao Senhor na hora da tribulação. Por quê? Porque o Senhor é uma rocha eterna, ou seja, uma rocha que não pode ser abalada. Deus, ele não pode ser abalado. Ele é essa rocha eterna. Então, nele você pode confiar. Louvado é o nome do Senhor. Então, perceba que o texto nos ensina a clamar ao Senhor justamente na hora da tormenta. Por quê? Porque ele faz cessar a tormenta. E o que é tormenta? Senão uma tempestade violenta, envolvendo chuvas, trovões. E muitas das vezes a nossa vida está assim, porque tormenta no sentido figurado fala sobre isso, sobre agitação, sobre desordem. Muitas das vezes estamos com nossa mente ali numa desordem total, estamos atribulados, emocional agitado, devido às provações, devido às lutas, devido às batalhas que nós enfrentamos. E muitas das vezes é justamente aí que a gente fica naquela situação abalado, estremecido. E é aí que você deve então clamar ao Senhor. Por quê? Porque ele faz cessar a tormenta. Davi, ele também clamou ao Senhor e o Senhor fez cessar a tormenta, porque a palavra do Senhor vai dizer que houve um momento na vida do rei Saul que ele deixou de obedecer a palavra de Deus, deixou de servir ao Senhor com sinceridade. Então o Espírito do Senhor se retira da vida do rei Saul e ali um espírito mau agora o atormenta, até que alguém fala: olha, rei, chame alguém que saiba tocar harpa, alguém que toque, um adorador para que toque na tua presença e esse mal se retire de você. E a Bíblia diz que então o rei manda chamar Davi. E quando aquele mal atormentava a vida do rei Saul, eu creio que Davi ali com a sua harpa ele começava a orar, começava a clamar e começava ali a adorar o Senhor. E o mal que estava na vida do rei Saul se retirava e ele sentia alívio naquele momento. Então nós devemos clamar, devemos buscar a face do Senhor. Também no Salmo de número 50, versículo 15, vai dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então perceba que a Bíblia nos ensina a clamar ao Senhor justamente no dia da angústia. E a promessa é o que o Senhor ele vai nos ouvir,
né? E nós iremos glorificar o seu santo nome. Devemos clamar ao Senhor, por quê? Porque Ele faz cessar, Ele acalma as ondas. O texto lido lá no Salmo 107, versículo 29, vai dizer que Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Os discípulos clamaram e o Senhor, né, também acalmou as ondas. Quando ali naquele barco, naquela embarcação, os discípulos estavam apavorados devido a uma grande tempestade que se levantou. Jesus estava dormindo ali na polpa, né, do barco, e a Bíblia declara no Evangelho de Marcos que Jesus dormia com a cabeça sobre uma almofada, ou seja, dormia profundamente, dormia tranquilamente. Quando os discípulos perceberam que não havia saída, eles ficaram com medo de perecer, eles chamam o Senhor, eles clamam por Ele: Senhor, não importa, né, que a gente pereça, né, nos socorre. E a Bíblia declara que Jesus então se levanta, ele dá uma ordem para que o vento se cale e o mar se aquiete, e imediatamente faz grande bonança. E os discípulos dizem: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então perceba que até os discípulos clamaram, Pedro também clamou, e o Senhor acalmou ali o vento, ele acalmou as ondas, porque houve um outro episódio também, que a Bíblia declara que após Jesus despedir a multidão, que ele alimentou ali com 5 pães e 2 peixinhos, ele dá uma ordem para que os discípulos entrem no barco, enquanto ele despede aquela multidão. Mais à tarde, de noite, ele sobe ao monte, e ele está ali em oração, falando com Deus, e os discípulos estão ali, né, no vento contrário, remando, naquela dificuldade, e a Bíblia vai dizer que lá pela 4ª vigília da noite, ou seja, por volta ali das 3, 4 da madrugada, Jesus ele vem caminhando sobre o mar. Os discípulos se assustam, um fantasma, eles ficam apavorados. Por quê? Porque eles conheciam Jesus na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes, nos milagres que ele operava. Jesus agora queria que ele fosse conhecido, né, no momento da adversidade, na hora da tempestade. Porque reconhecer Jesus quando as coisas vão bem para o nosso lado é fácil. Quando a gente está feliz, alegre, muito abençoado, é muito fácil. Agora, na hora da dor, reconhecer Jesus. Na hora da aflição, reconhecer Jesus. Né? Na hora da tempestade, reconhecer Ele, não é para qualquer um. E Jesus quer ser conhecido justamente na hora da tempestade, quando o vento é contrário. E a Bíblia declara que Jesus fala: ó, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. E Pedro, que era aquele discípulo mais ousado, vai falar: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá contigo, Senhor, sobre o mar. E a Bíblia de Jesus fala: vem então. E Pedro começa a andar sobre o mar, sobre as ondas do mar. Enquanto eles estão olhando para Jesus, ele está caminhando, né, sobre o mar. Mas de repente ele sente o vento forte, ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Jamais tire os olhos de Jesus. Continue olhando para o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai nos ensinar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então jamais deixe de olhar para Jesus, não importa a tempestade, não importa o vento, olhe para Jesus, porque se você tirar os olhos dele, você, né, vai ser sucumbido pelo mal, você vai afundar, porque Pedro, ele começou agora a afundar, ele clama: Senhor, me socorre. Jesus vai lá, com a sua graça, com o seu amor, tira Pedro ali, né, das profundezas daquele mar, e diz: olha, por que temeu, homem de pouca fé? Então clame ao Senhor, devemos clamar ao Senhor, porque é Ele que irá nos conduzir ao porto desejado, porque é isso que o texto diz: então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. O mesmo aconteceu com Paulo. Paulo, quando ele estava sendo acusado ali pelos judeus de traição, de blasfêmia, a Bíblia diz que Paulo, agora preso em Cesareia, ele apela diante do governador e diante do rei para César. E a Bíblia então declara que ele é enviado ali no navio até Roma para estar ali fazendo a sua defesa diante do imperador. E de repente naquela viagem houve tantos contratempos, vento forte, vento contrário, até que soprou um vento chamado Euroaquilão, muito forte. E ali a embarcação, ela estava indo praticamente quase a pique, e a Bíblia declara que fugiu ali a esperança daquela tripulação de se salvarem. Mas o apóstolo Paulo fala: olha, eu clamei ao Senhor, falei com o Senhor, e um anjo apareceu para mim essa noite,
e disse que ninguém vai se perder, nenhum fio das vossas cabeças irão cair. E a Bíblia declara então que foi como aconteceu, a embarcação se perdeu, mas todos ali se salvaram, e o apóstolo Paulo então chegou onde ele queria chegar, em Roma, diante de César. Então confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não importa a dor, a aflição, a luta que você esteja passando, clame ao Senhor, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu creio que Ele vai abençoar a sua vida. Eu creio que Ele vai ouvir sua oração, porque Ele prometeu ouvir a oração dos seus servos, daquele que clama, daquele que busca. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então é promessa do Senhor. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós o buscamos de todo o coração, Ele prometeu ouvir o nosso clamor. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor, coloque sua mão sobre o seu coração. Iremos orar agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, me coloco diante do Senhor, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que tem poder sobre o vento e sobre o mar. Eu clamo a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho, da Tua filha, de todos agora que me ouvem, Pai. Pai, eu não sei o que o Teu servo, a Tua serva, eu não sei, Pai, o que eles têm vivido, têm enfrentado, mas eu sei que o Senhor é poderoso para entrar agora com a providência. Eu sei que o Senhor é poderoso para acalmar agora esse vento, essa tempestade forte, talvez essa agitação emocional que teu filho, tua filha não consegue nem sequer dormir, está atribulado, muito atribulada. Meu Deus, vai entrando agora com a tua graça maravilhosa, com a tua paz, vai fortalecendo essa mente, vai fortalecendo esse coração, vai acalmando agora essa tempestade, vai trazendo amor a cada vida, o calor da tua presença a todos agora. Entra com a tua bênção, em nome de Jesus Cristo eu oro, para a tua glória, abençoe a todos agora, receba a bênção do Senhor, seja abençoado onde você estiver, em nome de Jesus, Deus te abençoe, deixa aí o seu amém nos comentários, compartilhe esse vídeo e sejam todos abençoados, em nome de Jesus, amém.